Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora no segundo vídeo da nova fase do nosso canal do YouTube. Se você assistiu o primeiro vídeo de ontem sobre as fissuras, você sabe que agora nós vamos ter tema a cada dia, de domingo a domingo nós teremos um tema que nós vamos falar ao longo do tempo para que a gente possa, desde o início até o fim, até o tratamento, se for o caso, a gente mostrar para vocês de forma rápida, clara e objetiva, tá? Em vídeos curtos. Então são temas rápidos para que a gente possa cada vez mais aprender nossa engenharia. Como eu falei na vez passada, na segunda-feira sempre vai ser entendendo as fissuras, nas terças entendendo o concreto, que é o caso de hoje, nas quartas fachada de cerâmica aderida, na quinta entendendo a impermeabilização, na sexta entendendo a corrosão, no sábado entendendo a recuperação e reforço e no domingo entendendo o pavimento de concreto. E como eu falei também, todas as quartas-feiras nós vamos ter Saber Fazer é a Norma, onde vamos ter vídeos patrocinados de produtos do mercado nacional, que nós vamos mostrar por que ele funciona, como funciona e como aplicar. Ou seja, se a gente sabe, entende tudo daquele produto, a gente com certeza vai executar ele na norma, ok? E hoje, na terça-feira, nós vamos falar sobre só precisa atender o FCK o Slump, quer dizer que é só a gente chegar assim e dizer, olha, concreteira X, manda para mim um concreto de 30 MPa com Slump de 10 mais ou menos 2. É isso que a gente precisa, não precisa de mais nenhum detalhe para que a gente possa melhorar a qualidade, a densidade das nossas estruturas de concreto armado. É isso que nós vamos ver aqui. Por quê? Primeiro, qual a principal função do concreto da estrutura? A principal função é, o concreto desempenha um papel vital na manutenção da resistência estrutural e durabilidade dos elementos do concreto armado. Sua principal função é garantir uma cobertura adequada ao aço, fazendo com que ele permaneça bem ancorado de forma a distribuir e transferir as cargas de maneira eficaz pela estrutura. Ou seja, o concreto bem dosado, misturado de forma adequada, perfeitamente lançado e curado eficientemente, também atua como uma barreira contra elementos externos como umidade, produtos químicos e fatores ambientais, protegendo o aço da corrosão e garantindo a integridade estrutural de todo o sistema. Então você percebe que a gente simplesmente pedir o concreto com FCK e o Slump, a gente pode não atender alguns requisitos que nós vamos ter bicheiras, nós vamos ter fissuras, nós vamos ter dificuldade de lançar o concreto na forma. Então tudo isso tem que ser observado para que a gente possa realmente entregar a nossa estrutura o melhor concreto, o concreto com a característica ideal para cada peça estrutural. Não pode ser um concreto igual para todo lugar, todas as peças estruturais, ok? Então vamos lá. Importância da composição do concreto. Então nós temos o quê? Nós temos a água, os agregados, o cimento, adições e aditivos. Tudo isso aqui a gente faz aquela combinação, a gente mistura numa concreteira ou na obra, para quê? Para que a gente atenda o FCK, o modo elasticidade, o slump, a trabalhabilidade, a porosidade e a permeabilidade do nosso sistema, né? Então a impermeabilidade, o menos permeável possível. Agora, se a gente tem na estrutura, nós temos vigas, nós temos lajes, nós temos pilares, nós temos pavimento, nós temos reservatórios, nós temos estruturas com a densidade maior de armadura, com a densidade menor. Então a gente tem que entender que aquele concreto ele tem que se adequar à peça estrutural e não o contrário, não é apenas, como já falei, o FCK e o slump. Por quê? Se você tem uma estrutura com a densidade de armadura muito grande e você coloca uma pedra maior que não passa por ali, você vai ter, o agregado, você vai ter esse tipo de problema. Você não vai envolver completamente aquela armadura. E depois nós fazemos aquela famosa gambiarra, né? Vai lá uma chapadinha do argamassa e aparentemente está tudo resolvido. Então a gente percebe que se você tem um erro na execução da sua estrutura de concreto, se você tem um concreto que não está não tem as características necessárias para aquela peça, você vai gerar problema e futuramente, às vezes até muito cedo, você vai ter o ônus de todo esse problema, ok? Então vamos lá, definindo as características do concreto da peça estrutural. Então nós temos o seguinte, eu não vou falar aqui na mistura, não vou falar aqui no transporte, eu já vou entrar no concreto como a gente vai entender esse concreto antes dele ser produzido, tá? Ou seja, qual vai ser o tipo de lançamento desse seu concreto? Você vai lançar direto do caminhão betoneira? Você vai bombear esse concreto? Ou você vai transportar numa grua lá para cima e lançar esse concreto? Então isso aí, quando você percebe, você vai definir certas qualidades do seu concreto. Ou seja, no lançamento vai definir o seu slump, né? Se ele for bombeado é uma coisa, se ele for lançado direto é outra, se ele for para aquela grua é outro. O diâmetro máximo do agregado, né? Porque se você for bombear esse concreto, você não pode ter uma pedra muito grande. Você tem que ter um limite da dimensão do agregado graúdo para que você possa bombear esse seu concreto. Mesma coisa, teor de argamassa. Se você vai lançar o concreto direto no pavimento, ou você vai bombear esse concreto, ou se ele é autonivelante.
você sabe autoadensante, então você sabe que você precisa ter uma diferença desses agregados, embora que muitas vezes você vai ter o mesmo FCK, tá? O adensamento, qual vai ser o seu adensamento? Vai ser com vibrador de imersão, vai ser com régua vibratória, vai ser um autoadensável, vai ser com aquele vibrador de forma. Então a mesma coisa, a depender de como você vai fazer o adensamento do seu concreto, você também tem que modificar as características da sua estrutura. Ou seja, você vai mexer no slump, você vai mexer no diâmetro máximo e você vai mexer também no seu teor de argamassa. Então tudo isso vai depender de que tipo de adensamento você vai ter. Você veja que muitas vezes não sabe nem qual é o vibrador que a gente vai usar. A gente tem um vibrador só lá para baixo, lá para cima, para tudo quanto é lugar. Essa parte de vibrador nós vamos destrinchar também aqui no próprio concreto quando a gente for falar item por item para a gente minimizar esses problemas, ok? A cura. Então se a gente vir para cá, o que acontece? Na cura do concreto, isso aqui é da norma, ou seja, cada tipo de cimento, se você tiver, vamos supor, pegar o CP2, uma relação ao aquecimento de 0,35, você vai precisar no mínimo 2 dias de cura. Isso aqui é a norma que fala. Eu acho que a gente tem que curar o máximo possível, a gente não tem que se limitar a essa quantidade, porque quanto mais a gente curar a nossa estrutura, quanto mais a gente curar a peça, melhor ela será. Já o Ari, 2 dias também. Se você no 0,55, aqui 3 dias, aqui 3 dias. Já se você tiver 0,65, aqui 7, aqui 5. Ali 10, aqui 5. Você vê que a depender do tipo de cimento e da relação água-cimento, você tem uma diferença no tempo de cura. E se você for para os outros, você tem tudo isso. Então você tem uma variedade que a cura vai alterar. Então como é que vai ser o seu sistema de cura? Você vai curar o concreto quanto tempo? Que tipo de cimento você tem? Porque tem muita gente que quer sempre curar o mínimo tempo possível. Eu sempre digo que o melhor é você curar o máximo possível. Mas tem gente que vai para a norma e se a norma autoriza, o que é que a gente pode fazer? Então voltando lá, na cura você vai modificar a relação água-cimento e vai mexer no cimento utilizado. Agora, independentemente desse tipo de situação, nós temos o quê? As características da peça estrutural. Então, é como eu falei, se você vai concretar uma laje com viga, se você vai concretar um pavimento industrial, você vai concretar um reservatório, o sistema dele, o reservatório tem uma grande parede, uma pequena parede, então tudo isso vai fazer com que você tenha características nesse seu concreto para poder você suprir, você não ter bicheira, você não ter fissuras, você conseguir realmente envolver totalmente a sua armadura. Então tem alguns detalhes interessantes que a gente vai ver, que a gente vai, nesse estudo aqui, a gente vai conseguir minimizar os problemas da nossa estrutura. Vamos lá. Então aqui, dimensão máxima do agregado. Então tá aqui. Menor que 1/3 da espessura da laje. Então, você tem uma laje, o agregado graúdo, o máximo tem que ser menor ou igual a 1/3 da espessura da laje. Menor ou igual a 1/4 da distância entre as faces da forma, né? Então, você tem uma forma aqui, vamos supor, de uma viga, então é 1/4 de 1/4 da distância entre as faces da forma. Menor ou igual a 0,8 do espaçamento entre as barras horizontais, menor ou igual a 1,2 do espaçamento entre as barras verticais, menor ou igual a 1/4 do diâmetro da tubulação de bombeamento. Se a fonte é o ITA. Então você percebe o quê? Quando você vai concretar uma laje, que você vai ter lajes e viga, você vai ter que atender isso aqui, vai ter que atender essas distâncias, vai ter que atender distância de forma. Então, o agregado máximo que você vai ter, ele vai ter que atender tudo, ou seja, ele vai ter que ser o menor agregado que ele passe por tudo. Não adianta você ter um menor agregado aqui nas barras horizontais se ele for maior do que a espessura da laje. Então a gente tem que entender que tudo isso vai fazer com que a gente comece a ver que tipo de agregado a gente vai utilizar naquela peça estrutural, ok? E aqui nós temos o quê? Classe de agressividade. Nós temos a relação aquecimento aqui com concreto armado. Se você estiver na classe 1, você tem que ser, a relação água-cimento tem que ser menor do que 0,65. Classe 2, menos 60, 55, 0,45. Concreto protendido. Aí você vem aqui, concreto armado, né? Classe de concreto ABNT, a resistência, né? C20 maior ou igual a C20, maior ou igual a C25, C30, C40 e a mesma coisa com concreto protendido. Isso aqui é só você depois você ler, não precisa te ver. Então você percebe que a depender da agressividade do meio ambiente,
você também tem que fazer algumas modificações. Se você está fazendo um concreto na zona litorânea e depois você vai fazer um concreto mais no interior, você não pode ter aquele mesmo consumo, não pode simplesmente chegar e dizer, me dê um concreto de tanto de FCK, de 30, porque segura a estrutura, mas a gente tem que atender também a parte de agressividade, que a gente sabe que quanto menor a relação ao aquecimento e quanto maior a resistência do concreto, mais denso esse concreto, mais proteção ele dá às nossas armaduras. Então você percebe que, além de ter todo aquele processo de entender como é que a gente vai lançar o concreto, adensar o concreto, curar o concreto, o meio ambiente e também as dimensões das peças, né, os espaçamentos para a gente poder ver o diâmetro do concreto, a gente tem que olhar também a agressividade que nós estamos. Se você é uma empresa nacional, você vai fazer um concreto num local que tem uma agressividade, um Cubatão, em São Paulo, que é uma agressividade química muito grande, ou você vai fazer no interior, onde não tem muita umidade, não tem cloreto, tem muito pouco automóveis para ter o dióxido de carbono, você muda totalmente. Então, você não pode delegar a concreteira, mandar um concreto com resistência X e slump Y, porque você pode estar gerando problemas na sua estrutura. Então, o que é que a gente tem que fazer? É ter tecnologista de concreto. Sim, desculpe, característica da peça estrutural, então vai mexendo dentro do agregado, relação ao cimento e também no consumo de cimento. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos o quê? Quando a gente faz o projeto de engenharia, que tem um projeto estrutural, que tem um projeto de forma, projeto da armação, é passar para um tecnologista de concreto. Ou seja, é necessário que um tecnologista de concreto analise os projetos de cada peça estrutural, bem como tenha ciência do nível de agressividade do ambiente, para poder determinar as características do concreto de cada uma delas. Então você veja que é muito prático a gente ligar para uma concreteira e pedir o concreto. Mas a gente tem que entender que a gente pode ter agregado ali, que mesmo que a gente diga, olha, eu quero um agregado X, mas no chute não é a mesma coisa. Então a gente tem que entender, a gente tem que lembrar que a engenharia ela é multidisciplinar e o tecnologista de concreto, para que a gente tenha um concreto de qualidade, é super importante para que a gente possa cada vez mais minimizar os problemas na execução da estrutura do concreto armado. Porque se a gente tem uma bicheira, a gente sabe que a gente vai poder tratar, e muitas vezes trata de forma paliativa, com argamassa, mas a gente vai poder ter problemas lá na frente. Se a gente tem um concreto realmente uniforme, um concreto bem adensado, um concreto bem lançado, bem curado, é a maior proteção, é uma das maiores proteções que pode dar à estrutura. Agora você pode dizer, mas veja, se a gente for fazer isso, a gente vai encarecer a nossa obra. Mas veja, a engenharia ela não aceita desaforo. O custo da obra não tem nada a ver com você eliminar etapas que são extremamente necessárias para a qualidade da estrutura. Quem está recuperando um prédio recém-lançado sabe quanto custa porque aquele concreto não foi bem lançado, o que custa para você os problemas estruturais que porventura eles possam causar. Então, para quem me fala isso, de que o custo é muito alto, eu lembro o seguinte: como você quer construir sua obra? Normalmente a gente quer com qualidade, a gente quer rápida e a gente quer barata. E muita gente quer grátis. Ah, já que você está aqui, faça mais aquilo. Então, a gente tem o seguinte: uma obra rápida e de qualidade, tem que ser bem paga. Não adianta você achar que você vai pagar mal, que você vai ter uma obra rápida e com qualidade. Se você quer uma obra barata e rápida, vai ser mal feita. Não tem como. Você quer uma obra rápida e barata, vai ser mal feita. Se você tem uma obra barata e qualidade, não pode ser feita. Simplesmente. Se você quer uma obra grátis e com qualidade, faça você mesmo. Agora, se você quer uma obra rápida, barata e de qualidade, simplesmente é uma utopia. Então, esse quadro aqui, quem me forneceu foi o meu grande amigo, o engenheiro Roberto Antunes, lá de Natal, que é um grande construtor, constrói com muita qualidade, que me deu isso e eu achei interessante mostrar para vocês. Então, toda vez que você pensar em economizar, lembre-se desse quadro. Obra barata, rápida e de qualidade é utopia. De graça, faça você mesmo. Rápida e qualidade bem paga, qualidade barata não pode ser feita. Então, para você que pensa nesse termo, lembre-se, a engenharia não é apenas entregar a obra, é entregar uma obra com engenharia, uma obra com qualidade, uma obra que a gente possa ter uma longevidade e a gente possa cada vez mais ficar tranquilo quanto à vida útil de projeto. Claro que mesmo a obra executada possa ter problema. Imagine quando você vai pulando etapas para economizar na engenharia. A engenharia não se economiza, engenharia se executa, ok? Então, eu aguardo vocês amanhã no vídeo da quarta-feira, que eu esqueci qual é, mas vocês vão ver daqui a pouco, ok? Então, um forte abraço e até amanhã para vocês.